Olá, olá, oi! Bom, essa semana eu decidi fazer mais um vídeo porque aconteceu uma coisa muito interessante hoje, de ontem para hoje na verdade, e eu acabei decidindo falar sobre esse vídeo, sobre grávidas e produtos químicos. Vamos lá? Vamos desvendar esses mistérios. Vai! Bom, então gente, muitas pessoas me perguntaram, nos comentários tem algumas meninas que me perguntaram sobre questão de grávida, se grávida pode fazer qualquer tipo de procedimento químico, seja luzes, coloração ou selagem progressiva, definitivas, enfim, qualquer parte química, se grávida pode fazer ou não pode. Algumas eu respondi, tem algumas respostas nos vídeos anteriores, e ontem uma gravidinha me ligou e pediu para marcar uma selagem no cabelo. Na verdade, uma progressiva. E eu conversei com ela e a gente acabou marcando hoje pela manhã. Enquanto eu estava atendendo ela, uma outra gravidinha de uma outra cidade, um outro lugar, me mandou no Messenger, no Face, nas mensagens lá do Face, perguntando justamente isso, se ela poderia, ela estando grávida, se ela poderia fazer escova progressiva, que tipo de progressiva seria ideal para ela fazer. Então com isso eu acabei ficando com essa ideia o dia inteiro na cabeça e resolvi fazer o vídeo pra gente falar sobre isso, tá bom? Bom, gente, desde que o mundo é mundo e desde criança eu acho, a gente cresce ouvindo que grávida não pode fazer pintura, grávida não pode fazer luz, grávidas não pode mexer com química, grávida não pode, grávida não pode nada, né? Então a gente cresceu ouvindo isso, e é claro que há duas partes dessa história. Há a parte verdadeira sim, mas há uma parte um pouco tanto quanto exagerada, meio que conversa das nossas avós, sabe? Aquela história de cortar o cabelo na lua crescente, aquela história de plantar o cabelo na bananeira para ele crescer, não comer manga com leite, sabe? Então, existe uma verdade, mas essa verdade acaba sendo passada de geração a geração, e quem conta um conto aumenta um ponto, e a coisa vai se aumentando, e chega num estágio em que fica totalmente proibido, e assim acontece, esses mitos que a gente tem, as famosas lendas urbanas, enfim. Mas, vamos lá. Toda grávida, minhas clientes, todas elas, toda vez que chega esse período, engravidei, Mauro, e agora? Né? Como é que eu vou fazer minhas luzes, como é que eu vou fazer minha coloração, como é que eu vou fazer minha progressiva? Bom, hoje os médicos já estão assim, uma boa parte dos médicos já permitem que as suas pacientes utilizem qualquer tipo de coloração. E eu parto dessa ideia também. Uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Outra parte dos médicos mantém firme a posição de que não pode. Então, normalmente, quando são minhas clientes, eu converso com elas o seguinte: olha, você vai conversar com o seu médico e você vai levar aqui, normalmente eu anoto para ela, ó, o produto é esse, a composição é essa. Você leva para o seu médico, pede ele para dar uma avaliada e ele vai dizer se você pode fazer ou não. Por quê? Existem gravidez de risco. Existe gravidez em que as mamães estão com deficiência de nutrientes no organismo, pode estar com a gravidez um pouco prejudicada. Há sim uma falta por conta da gestação, eu acredito, eu não sei muito bem sobre isso, gente, mas vou tentar encaixar o cabelo com a medicina, tá bom?
mas devido à gestação, os nutrientes, todo o corpo da mãe fica preparado para poder mandar alimento, mandar esses nutrientes, mandar tudo para o bebê. Então existe essa coisa de que a química vai entrar na sua corrente sanguínea e vai para o bebê. Eu não acho que seja assim. Eu tenho clientes médicas que eu já conversei sobre isso e elas falaram, não, Mauro, não tem nada a ver. O que acontece é que existem algumas gestações de risco, algumas pessoas que tendem a ter uma facilidade em perder o bebê, em ter o organismo um pouco comprometido. Então, assim, qualquer coisa que possa vir somar para um lado negativo, acaba que pode ser que em um caso extra, essa química pode influenciar nessa perda, né? nessa parte negativa da gestação. Compreenderam bem? Então, é assim, na regra geral, vamos falar assim, ó, na regra geral da coisa, não tem nada a ver. A grávida, ela pode pintar o cabelo, ela pode fazer luz, pode fazer progressivo. Na regra geral. Entendam bem o que eu vou dizer agora. Na regra geral. Só que existem as particularidades. Existem situações em que qualquer produto químico, mais leve que seja, eu conheço cliente, por exemplo, que quando estava grávida o médico proibiu até hidratante, filtro solar, tudo ela foi proibida, porque a gestação dela estava extremamente arriscada. Então qualquer tipo de coisa que pudesse alterar o organismo dela foi proibido durante a gestação dela. Então, existem esses casos extremos em que uma química pode vir a ajudar a fazer uma associação negativa para a gestação. Entendeu? Como ninguém sabe, pode prever o futuro, é bom evitar. É bom evitar que, pelo menos nos primeiros meses da gestação, a mamãe evite os procedimentos químicos. Mas depois do 4º mês, pelo menos foi o que a médica falou para mim, é o seguinte, até o 4º mês a gestação ela o vale tudo, sabe? É tudo ou nada. Depois do 4º mês, a coisa estabiliza, já fica um pouco melhor, então o bebê já está numa formação desenvolvida, já conseguiram fazer todos os exames que deu para ver se a coisa vai ou não vai. Compreende bem? Então, nesses casos, a partir do 4º mês, os médicos liberam alguns. Outros não, outros mantêm firme. Não, só depois que você desamamentar o seu bebê é que você vai poder fazer procedimentos químicos. E outros já liberam durante a gestação. Tá? Então, quem vai decidir, moral da história, quem vai decidir se você pode fazer o processo químico ou não, é o seu médico, a sua médica. Porque eles conhecem a sua gestação, eles estão no controle do seu organismo, no controle de como está a atividade do seu corpo, e eles é que vão dizer se você pode fazer a parte química ou não. Mas isso não é uma coisa absurda, não é uma coisa assim para se dizer que não pode, que é restrito, que tá? A gente não pode generalizar e a gente não pode levar também muito aquela 100% de absoluta certeza de que não pode, tá bom? Porque existem casos e casos, e há muitos casos em que os médicos liberam, e há muitos casos em que mamães, já cansei de atender grávidas, que retocaram suas luzes, fizeram suas colorações durante a gravidez toda, e o bebê não tá aí hoje lindo, maravilhoso, saudável, grande. Então, porque cada caso é um caso. Tá bom? Então quem vai decidir se você pode ou não fazer o processo químico é o seu médico, não é o seu cabeleireiro. Tá bom? Então no caso das mamães gravidinhas, converse com seus médicos, tá? Eles vão dizer pra você se você pode fazer ou não. Não é o cabeleireiro. Por mais que, por exemplo, eu tenha a minha opinião, eu não acho que tem a ver. Tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não creio que a química vai entrar na corrente sanguínea e vai lá pro bebê. Até mesmo porque o nosso corpo ele filtra tudo. Então, né? Mas eu não sou médico. E quem vai decidir isso é o médico da minha cliente. Tá bom? O médico dela liberando eu faço da forma mais tranquila possível. E eu, graças a Deus, nunca tive, nunca vi nenhum problema relacionado à química de cabelo com gravidez. Tá bom? Aí só falando assim, pra quem tá grávida e quer fazer, eu vou falar como é que eu faço os meus procedimentos. Que eu acho mais seguro, porque por mais que está liberado, a gente também não vai abusar.
Por exemplo, eu não vou lascar uma progressiva com formol na cabeça de uma grávida, né? Porque a gente já sabe que o formol entra pela via respiratória, tem a intoxicação respiratória. Não que vá afetar o bebê, mas a gravidez, o corpo da mamãe está totalmente, né? Tudo está fora do lugar e tem mais uma vida dentro dela. Então a gente também não vai ser radicais demais e elevar o caso para 80, né? Nem 8 nem 80. Então eu procedo da seguinte forma: as minhas progressivas e minha selagem, nenhuma eu escovo elas com o produto no cabelo. Todas as minhas progressivas e selagem, elas são lavadas. O cabelo é escovado e pranchado sem o produto no cabelo. O produto é deixado agir antes de escovar e pranchar. Então eu aplico o produto, deixo em média 40 minutos a 1 hora, dependendo do cabelo, lavo. Tenho a parte 3, que é dos kits que eu trabalho, existe o cristalizador. Daí então é escovado e pranchado. Os cabelos ficam lisos, maravilhosos, não levanta fumaça, então o produto não fica em contato direto, aquela química direta com a minha cliente. Independente de estar grávida ou não, esse é o meu procedimento. Mais ainda, a segurança eu dobro quando é uma grávida. Tá bom? Então se vocês forem fazer, você que está grávida e quer fazer uma progressiva, verifique isso com o seu cabeleireiro. Peça para que ele não escove o produto no seu cabelo. Peça para ele deixar uma pausa de 40 minutos a 1 hora, enxaguar o cabelo, lavar e só assim proceder com a escovação e a prancha. Tá bom? Então, mamães grávidas, a gravidez toda é para vocês estarem lindas, maravilhosas, mas com a autorização do médico de vocês. Tá bom? Beijo para todos. Até o próximo vídeo. Ah, e não deixem de me mandar e-mail, perguntas, tá? maurolopes.make@gmail.com. Me sigam lá no Instagram, @maurolopes.make. Facebook, quem quiser adicionar, fica à vontade, eu tô lá para atender vocês. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.